gente querida que nos acompanha sempre no nosso Momento Lobo da Costa. Estamos novamente aqui para conversar com vocês e hoje com uma entrevista, né, da nossa querida amiga, que também é escritora, que é a Neiva Leal. Tudo bem, Neiva? Tudo bem, obrigada. Então, antes de nós iniciarmos propriamente a entrevista, eu quero dar alguns avisos. O nosso próximo sarau já tem data, será no dia 24 de junho, portanto, dia de São João, lá no São Benedito, às 19h30. E aqueles que quiserem ir pilchados, ou então as moças com vestidos de prenda, gaúchas, etc., esses, se quiserem ir, não é obrigatório, vão receber algum prêmio de acordo com a seleção e com o nosso júri que vai analisar. Então, no dia 24 de junho, 19h30, Instituto São Benedito, que fica na Praça da Catedral, e essa Praça da Catedral tem um nome, que é José Bonifácio, e a entrada é pela Praça da Catedral. O prédio São Benedito fica a Praça José Bonifácio, esquina Félix da Cunha. É fácil de encontrar, espero vocês lá. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o nosso livro. Aqui nós temos o Calendoscópio Lobiano 2, que todos já devem ter visto e ainda está à venda na Mundial e conosco nos saraus. Quem quiser adquirir, poderá adquirir conosco lá com o nosso tesoureiro. Mas nós já estamos preparando o Calendoscópio Lobiano 3. Esse Calendoscópio Lobiano 3 deverá surgir para o segundo semestre deste ano, de 2025, e os textos em prosa ou em versos deverão ser entregues para nós até o dia 20 de julho. Por que 20 de julho? Para que nós consigamos arrumar, fazer a diagramação do livro e colocar o mini currículo que tem que ter, né? Então, figuras que nós colocamos, então é importante para isso. Para depois ser impresso, que vai ser impresso pelo IFSU Campus Pelotas. Obrigada, IFSU. Obrigada, Carlos Correia, nosso diretor do IFSU e agora reitor do IFSU. Então, parabéns pela vitória, foi super merecida e nós estaremos lá no IFSU, junto com o Glede, realizando o Calendoscópio Lobiano 3. Se você quer participar, mande para o meu e-mail, angelatrepton@terra.com.br, um texto que deverá ter 2 páginas, né? E no máximo 15 linhas de um mini currículo. Esse texto, como eu já disse, tanto em prosa como em verso. E a regra é normal, a fonte é 12, Times New Roman, espaço simples, né? Se for um texto de prosa, tem que ser justificado, senão vai ser por parágrafo à esquerda. E assim são as regras normais. Nós, por exemplo, com relação ao assunto, o Instituto, como é um instituto literário, não permite que o assunto seja de termos políticos
ou ideológicos. Então, política e ideologia nós não tratamos. E neste texto ou poema, vocês poderão e deverão falar pelo menos uma vez no nosso Francisco Lobo da Costa. Esta é a regra geral. Estou dizendo rapidamente. Podem comparar o nosso querido Lobo da Costa com alguém, podem inventar um texto, podem dizer que sonharam com o nosso Lobo da Costa e que aconteceu aí muitas coisas, o que você quiser, tá? Mas você deverá, nesse seu texto ou poema, mencionar, no mínimo uma vez, o nome do Francisco Lobo da Costa. Bem, dito isso, vamos à nossa querida entrevistada, que é a Neiva Leal. A Neiva Leal eu já conheço. Este ano vai fazer 9 anos que nos conhecemos, porque a Neiva já frequentava os nossos saraus no primeiro ano do Instituto, que o Instituto, como vocês já sabem, foi fundado lá no Clube Cacheral. E os nossos saraus também semanais no Clube Cacheral, e a Neiva começou a participar, né? E muito bem, como sempre. Depois nós tivemos um tempo no IFSU Campus Pelotas, no Cacheral e no São Benedito. Para nós, essas entidades são maravilhosas, que sempre nos acolhem e que nós nos sentimos muito bem com elas. Agradeço ao Vitor, né, a oportunidade de nós estarmos no São Benedito, que é maravilhoso o prédio, né? Tu já conheceste lá? Sim. É um prédio antigo, muito bem cuidado. E se você não foi... Lindo, né? É lindo, né? Se você não foi, você vai gostar. No nosso sarau, dia 24 de junho. Mas, Neiva, eu sempre pergunto a mesma coisa. Quem é Neiva Leal? Pois é, eu acho uma pergunta muito bonita. Quem é? Mas é que o ser humano tem tantas dimensões, né? Psicológica, física, cognitiva, enfim. Muitas vezes a gente se perde. Quem sou eu? Né? Exatamente. Mas, então, eu... Já sei que é uma escritora. Dona de uma linda família, já conheço 2 dos filhos, né, que vão contigo. Ah, sim. Então. Eu vim de uma família que só tem um irmão e, coincidentemente, a minha família agora Sim. tenho também um casal de filhos, coincidentemente. Então, eu sou formada em pedagogia, com uma especialização em educação infantil, né? Professora de 2 instituições de ensino, do município de Pelotas e também do estado. Do estado. Tá. E que colégios que tu lecionaste? Eu lecionei em vários. Padre Rambo, Isso Joaquim Oliver Leites. Também está. Nas educação infantil também, Sim, né? Claro. Eu lecionei. E foi uma experiência muito boa, porque no município eu trabalhei com crianças, foi na educação infantil, e no estado foram com jovens e também adultos. Então. E também trabalhei em direção de escola. Então, foi para mim uma experiência muito diferenciada. E gratificante, que me enriqueceu muito devido às diferentes faixas de etária, né? Então, dá uma experiência maravilhosa pra gente. Isso é muito bom. E agora, né? Depois de passar todo esse tempo, né? Eu lembro que quando criança, por isso o meu gosto com a poesia. Quando criança, eu fazia poesia Sim.
na época de primário, para a minha própria escola, quando tinha os eventos. Mas só que depois fica esquecido, né? Aquilo parece que não faz mais parte. Mas tudo que se faz na infância, ela volta depois. Embora a gente tenha um esquecimento disso, né? Quando, por exemplo, eu comecei a escrever quando fui convidada por uma amiga minha, que ela fazia um programa durante uma vez por mês, e daí então a gente tinha que escrever. Foi aí então que eu comecei a fazer a agenda, né? Organizar uma agenda, né? Sim. Porque eu tinha que também participar. E daí fui tendo esse gosto pela poesia, né? E também mais tarde fui convidada para o clipe. Sim. Né? E aí eles incentivavam muito a gente a escrever poesias autorais, aquela coisa toda, né? E daí foi se sucedendo o meu gosto pela poesia, que veio mais tarde fazer até parte de um currículo, por brincadeira até escrevo, né? Não, mas você escreve muito bem. E agora eu quero te perguntar, como conheceste Francisco Lobo da Costa? Francisco Lobo da Costa eu conheci através dos jornais, né, que antigamente... nos jornais mais antigos, eles sempre traziam alguma coisa sobre, né? Quando, um tempo atrás, era muito vagamente falar em Francisco Lobo da Costa, né? Mas depois, com os teus programas nos saraus e com esse conhecimento que tu traz, né, com os detalhes da vida dele, né? Sim. Que é muito legal, eu comecei a gostar, né? Basta que são 9 anos, né? A gostar de saber dessas coisas. E todos esses detalhes é muito importante, porque a gente vê que naquela época, como era, né, difícil, como era submissa a mulher, né? No caso da Elvira, né? Sim. Então, bem interessante, foi bem interessante. Isso não era só Conheci Elvira, a tua né? obra também, sim, não era só ela, mas... Conheci também a tua obra que tu fizesse, né? Um trabalho muito bonito, muito bem especificado. E isso vai desenvolvendo o gosto. Por isso são 9 anos, né? Já é Loviana de 9 anos. Já é Loviana, já sou de 9 anos. É muito interessante. Eu ia te perguntar como conheceste o Instituto Francisco Lobo da Costa, mas já estás respondendo através dos saraus, da obra do Francisco, né? Sim. Isso é bem interessante. E o que tu achas, assim, do nosso sarau, como ele está? Eu acho assim, tanto o sarau como esse momento, né? Lobo da Costa, Lobo que da é Costa. O que nós estamos tendo agora pelo YouTube. Eu acho assim, que foi muito interessante para Pelotas, porque para incentivar a poesia e as pessoas que gostam da poesia, né? Sim. Enquanto que estava assim, a poesia estava muito apagada, né? Estava letárgica, né? Estava muito isso aí. E aí, com tudo isso, né? Ela brotou de novo nas pessoas, né? Naquela vontade de ouvir uma poesia. E não deixou a poesia no esquecimento, né? Porque é uma coisa tão linda, né? Claro. E tem isso aí também, que a poesia, ela agrega afetos, as relações, os afetos, né? E tu sabes fazer isso muito bem. Tá bom. Tá bem. E tu sabes fazer isso também, muito bem. como grande escritora, sabe? Bom, é importante dizer que nos nossos saraus, para quem não está chegando agora no momento Lobo da Costa, o sarau é uma festa, né? Uma festa não magnífica, mas muito interessante,
em que tem uma boa música, né? Já se apresentaram nela cantores importantes, como o nosso querido diretor e produtor João Ferreira Filho, né? E que vai continuar sempre se apresentando uma vez lá que outra, né? Muito bom. E outros tantos já se apresentaram também. A Duda Paixão, nossa querida Duda. Eu estou com saudade da Duda. E outros tantos que se apresentaram e vão continuar se apresentando nos nossos saraus. Então, nós iniciamos com uma boa música que desperta a música, para mim, assim, eu acho que não só para mim, mas para todos, desperta a tua alma, né? É maravilhoso. Eu acho incrível, né? Então, qualquer estilo, eu acho que desperta, né? E depois da música, só poderemos ter poesia, poemas, né? Então, nós temos poetas e poetisas que vão com suas obras autorais ou de outros autores ler, declamar ou interpretar as poesias. Isso é muito importante. Isto eu acho essencial, que essa troca de ideias artísticas, literárias, através da poesia é sublime, né? É lindo. Então, depois desta parte da poesia que nós oferecemos, vamos para o terceiro passo do sarau, que é a confraternização. É uma confraternização mesmo, né, onde todos conseguem dialogar com todos, com quase todos, e nós oferecemos ali, geralmente agora, como estava ainda calor, a gente oferecia refrigerantes, tortas salgadas ou doces, bolo, salgadinhos, e isso é para ser assim mesmo, que cada um se alimentando, conversando, se alimente também, né, das boas ideias dos outros, das trocas, né? Isso. Das trocas de ideias e planos, enfim. Sim. E realmente essas ideias que surgem, numa desses saraus, surgiu a ideia de fazermos uma homenagem especial ao Francisco Lobo da Costa neste ano, no aniversário do Instituto. Né? O nosso Instituto completará 9 anos no dia 7 de julho de 2025. E nós não vamos fazer o aniversário de 9 anos no dia 7 de julho. Sim. O aniversário de 9 anos vai ser no dia em que o nosso Francisco nasceu, ou seja, 12 de julho. Então, no dia 12 de julho, marquem essa data, será o nosso jantar de aniversário do Instituto e também o jantar de aniversário do Lobo da Costa, né? Sim. Os dois vamos congregar o Lobo com o aniversário do Instituto, né? O nosso mentor com o aniversário do Instituto. Infelizmente, a gente não tem, assim, como subsidiar um jantar, né, para as pessoas, então esse jantar terá um valor, o mínimo possível, né, para confraternizarmos juntos esses 2 aniversários, né? Muito importante. E também vamos entregar, como já entregamos todos os anos, o troféu Lobo da Costa. O troféu, não sei se tu conhece, o troféu? Sim, já vi também. É um troféu em bronze, tem a foto do lobo em bronze e o pé de mármore, é bem bonitinho, né? E muito representativo. Por quê? Esse troféu será para 5 pessoas ou personalidades, instituições, e que se destacaram, né, no plano
da nossa cidade, Pelotas, região, mas se destacaram ou nas artes em si, ou na literatura, ou na música, na cultura, na educação, quer dizer, são vários aspectos que vão ser avaliados e nós, todos os anos, a nossa comissão da diretoria avalia, verifica e escolhe 5 personalidades ou mesclado, né? 3 personalidades e 2 instituições ou vice-versa, mas os troféus são em número de 5. 5 receberão essa homenagem pelo serviço prestado à comunidade Pelotas e sua região no plano da cultura, das artes, música, literatura, todas as artes, pintura também, e também no plano da educação, algo muito importante para a sociedade, não só de Pelotas, mas região. Então, dia 12, guardem essa data. Bom, para nós encerrarmos a nossa conversa, Sim. terias mais alguma coisa a dizer para os nossos queridos telespectadores que nos assistem neste nosso momento, Lobo da Costa, nesse diálogo? Bom, o que eu teria para dizer também que eu acho que o mundo precisa de poesia. Ah, sim. Porque hoje a gente vê que existem muita carência de afeto, né? Ah, de afeto. É que nem na escola, se, por exemplo, o professor não tem afeto, ele não consegue transmitir conhecimento. É né? verdade. Né? Ele tem que ter gosto por isso, né? A gente tem que gostar, tem né? Que gostar né? para transmitir esse e gosto por isso, para os demais. E a gente vê que o jovem está precisando disso também, né? Sim, porque sim, é importante. Para despertar sensibilidade, né? E cuidar mais da natureza, né? Também, a tua poesia. Porque nós estamos consumindo demais a natureza e os seres, e não estamos compartilhando a vida com eles. Isso. Né? Então o mundo está precisando de poesia, né? Está precisando de mais poesia. Isso é verdade. De despertar essa sensibilidade, que eu sempre fiz isso quando tive meus alunos, né? Sim. E que isso vem. Também. Professora sempre gosta, né? E o nosso sarau não deixa de ser um incentivo. Com certeza. A criação de novos poetas, novos pensadores, novos gostos, né? Novos gostos. Pela arte, né? E a poesia, a música, né? Isso é muito importante. É importantíssimo, né? Para a realmente. nossa vida. Bem, e agora, no final, eu vou pedir que eu sempre peço que se não tem um poema que fale do Lobo da Costa, a gente empresta um do Lobo da Costa para a pessoa entrevistada lê-lo, né? Mas a Neiva já me disse antes que ela fez, especialmente. Espero que gostem, né? Sim, vamos amar. Então agora é com a Neiva. A Neiva vai apresentar o seu poema. Lobo da Costa, a minha inspiração foi essa, que o Lobo da Costa, ele não pôde viver a sua grande experiência de amor aqui na Terra. Então, acredito eu, que ele deve estar vivendo em outro lugar do espaço. Por isso, a minha poesia foi baseada nesse pensamento e que se chama Felicidade Adiada. Quando a felicidade na Terra não é vivida, talvez um dia aconteça com a finitude da vida. Tão jovem Lobo da Costa marcou a sua despedida. Embalou os grandes sonhos nos poemas declamados.
Para o povo da cidade, tantos jovens recitaram, para outros deixou saudades. Dentro do espaço-tempo, teus poemas não têm idade. Para quem conheceu a história que até hoje é contada, talvez a felicidade foi para ele adiada. Quando partiu desta vida, no coração levou os versos para o encontro com a sua amada. E assim foi encontrado. No leito da estrada nua, a noite cobriu seus olhos, seu corpo pela lua. As estrelas estenderam um manto e foi velado na rua o mentor dos lobianos, em espírito continua. Na cidade é um grande nome, é lembrança, é recomeço. Declamamos os seus poemas nos saraus que é seu berço. E no centro, Lobo da Costa é um mentor de grande apreço. No lugar que emana luz, tem fé, tem paz e endereço. Então é essa poesia, e eu queria também agradecer a Ângela por esse honroso convite, né? E as pessoas que vão nos ouvir também, meus agradecimentos. E eu hoje de manhã lembrei de um pensamento que diz assim: devemos ser como a árvore que vai criando lamelas e está sempre verdejante. O mundo precisa de mais poesia. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, Ângela. Obrigada, Neiva. Adorei a tua poesia que tu fizesse especialmente para o momento Lobo da Costa, e já leste, já a interpretaste muito bem. Muito obrigada. Nós agradecemos essa querida amiga lobiana, e que continue sempre assim. Com certeza. Poetizando a vida, que a gente precisa Exato. disto, dessa poesia, dessa esperança. Isso. Que é importante. Bom, então, nós ficamos por aqui no nosso Momento Lobo da Costa. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu peço que vocês, se não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso canal e até deem o toque no sininho para receber as notificações dos outros episódios. Agradecemos muito esse pessoal que nos acompanha de casa ou do trabalho, de onde está vendo. E se lembrem que dia 24 já temos um novo sarau, e o 12 de julho vai ser coroado por 2 aniversários: Francisco Lobo da Costa e o nosso Instituto. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigada.